Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, depois de saciar a multidão de 5.000 homens, Jesus agora caminha sobre as águas. Vejam, é um episódio, um acontecimento histórico que nos fala ainda hoje. É interessante a gente recordar uma coisa que eu dizia na homilia de ontem. Deus é a única pessoa que consegue falar através da história, porque Ele é Senhor da história. Não é? Você consegue falar um pouco através dos seus gestos, consegue falar através das coisas que você faz, das coisas que você escreve. Mas Deus consegue falar através dos acontecimentos da história. E os acontecimentos da história, ao mostrar a ação de Deus, nos revelam o coração de Deus lá no céu. Pois bem, no episódio do Evangelho de hoje, a cena que nós temos diante dos olhos é o fato de que Jesus, tendo saciado a multidão, obriga os discípulos a entrarem na barca e para que eles vão à sua frente, enquanto ele vai para o monte rezar. Acontece que Jesus espera, acontecer uma série de eventos. Primeiro, ele está lá na terra sozinho, mas ele espera que venha a noite. Primeira coisa, ninguém de nós mandaria um grupo de pessoas atravessar um lago durante a noite. Esperaria o dia amanhecer. Para que vai fazer uma travessia tão perigosa durante a noite no escuro? Mas Jesus, ele sabe o que ele está fazendo, porque ele sabe que nós temos que atravessar o lago desta vida na escuridão da fé. Ele sabe que é isso que nós precisamos fazer. Não somente ele, Jesus, que é Deus e Senhor, sabe que esses discípulos que ele acaba de enxotar para dentro do barco e mandar para o outro lado do lago, eles terão que enfrentar um vento contrário. Ninguém de nós faria isso. Não é? Ou seja, como é que você manda os discípulos que você ama e quer bem para enfrentarem o vento contrário? Mas é exatamente isso que Jesus faz. Em outra passagem do Evangelho ele diz assim: eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Poxa vida, qual é o pastor que faria isso com suas ovelhas? O pastor, o bom pastor, o pastor bondoso, como é que ele manda as suas ovelhas para o meio dos lobos? Mas Jesus faz isso exatamente porque ele sabe que dali virá uma grande vitória. Jesus nos manda como ovelhas no meio dos lobos porque ele sabe que ele irá provocar uma derrota dos lobos, da maldade, do diabo. Ele irá derrotar o exército de Satanás e o seu poderio sobre os seres humanos da forma mais surpreendente. Mas vamos continuar a leitura. O Evangelho diz assim, que pelas 3 da madrugada, Jesus foi até eles andando sobre as águas e queria passar na frente deles. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos o tinham visto e ficaram assustados. Jesus causa, portanto, neste cenário amedrontador de uma noite escura, de um vento contrário, de uma barca que está ali, passando dificuldade, Jesus então parece que cria mais dificuldade ainda. Ele apresenta às 3 horas da manhã, ou seja, o momento mais escuro da noite, o momento mais tenebroso. E ele apresenta às 3 horas da manhã como alguém caminhando sobre as águas.
Mas que coisa mais amedrontadora. Mas essa realidade que causa medo se revela imediatamente como algo consolador. Jesus logo falou: coragem, sou eu, não tenhais medo. Eis aí, o único recurso que nós temos contra o medo: a presença de Jesus, a presença poderosa daquele que nos protege e nos salva. É interessante notar, uma curiosidade, que a medicina, ela tem evoluído muito. Então, quando as pessoas apresentam algum distúrbio emocional, algumas dificuldades psiquiátricas, elas procuram um médico. E o psiquiatra, ele pode receitar vários remédios. Do arsenal de remédios de um psiquiatra, ele pode dar coisas que resolvam o problema da ansiedade, da tristeza, não é? Da insônia e tantas outras coisas. Mas a ciência até hoje não descobriu um remédio que pudesse evitar um problema chamado medo. Ou seja, os psiquiatras eles tratam a síndrome de pânico, etc. Mas não existe nenhum remédio que haja diretamente no medo. Sabe por quê? Porque só tem uma coisa que resolve o medo. Todo medo é medo de solidão. É medo de desamparo. O único remédio para o medo é você não estar sozinho. O único remédio para o medo é você estar bem acompanhado. O único remédio para o medo é você ter alguém mais poderoso do que você, em quem você confia, que esteja ao seu lado no momento da angústia. E é exatamente isso que Jesus faz. Jesus quer triunfar sobre o mal, sobre a maldade. E para isso, ele vai e impele os seus discípulos, medrosos, num cenário absolutamente inóspito, num cenário desafiador e preocupante, para nos ensinar e nos dar a lição de onde é que está a nossa vitória. No meio das intempéries, no meio das provações, no meio das desgraças que podem acontecer na nossa vida, nós temos que ter uma fé numa presença. Sim, uma presença real, não num fantasma. A presença de Jesus que diz: coragem, sou eu. Ou seja, coragem, eu estou convosco. Emmanuel, é o Deus conosco. Não tenham medo. É aí que o vento cessa. É aí que as agitações causadas pelo medo desaparecem. Não existe remédio psiquiátrico para o medo, mas existe remédio espiritual para o medo. E o remédio espiritual para o medo é a fé. É nós crermos e crermos profundamente. Crermos e crermos de forma arraigada que aquele que prometeu que estaria sempre conosco, está sempre conosco. E que Ele cuida de nós. Deus me ama mais do que eu me amo. E se eu não entendo o que está acontecendo com a minha vida, é porque eu não sou sábio como Deus é. E se eu não quero as coisas que Deus quer, é porque eu não sou bondoso como Ele é. Em todas as coisas que acontecem na nossa vida, Deus pode sempre tirar o bem. Deus não permitiria o mal, se deste mal Ele não pudesse tirar coisas melhores, boas, maravilhosas. Pois bem, aqui está a realidade, não é, desta epopeia, dessa peripécia de Jesus aqui com seus discípulos, de atravessar um lago escuro, com o vento contrário, às 3 da madrugada, caminhando sobre as águas. Jesus quer nos ensinar a confiar nele, na sua presença, a ter fé, coragem. Eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos.
Sim, Ele está conosco. E tudo, absolutamente tudo, contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.